vou pedir um pouco a compreensão de todos, que eu vou ficar sentado um pouco aqui, que eu tenho 32 parafusos na coluna, então fica meio complicado ficar muito tempo em pé. Em dezembro de 2006, a plataforma P26 ela tem um adernamento de 12 graus, que ocorreu num período de 30 minutos. E nesse mesmo período foi contornada a situação. 49 dias após, eu fui fazer o 6º mergulho do dia, na caixa de mar, que deu o defeito, justamente nesse adernamento. Houve uma falha humana, onde o operador acionou a caixa de mar comigo trabalhando dentro dela. Foi apenas 30 segundos, foi o bastante para eu ter uma lesão medular. Durante um período, ainda continuei trabalhando. Naquele momento, eu passava por uma qualificação no SEC, junto com a ABEND, de inspeção submarina, e a empresa e a Petrobras subnotificaram, fizeram uma reunião interna na plataforma, onde eu não pude participar, somente os supervisores, e dessa subnotificação, e eles me deixaram um tempo em casa, e eu fiquei, até eu me afastar para uma cirurgia de emergência, eu levei em torno de 300 dias, sendo 200 em casa e 100 trabalhando, intercalado 14, 7, alguma coisa desse tipo. A empresa sabia do meu problema e ficou quieta, escondeu, e eu, para não perder meu emprego e a minha qualificação, que eu já tinha investido 5 anos da minha vida na Bacia de Campos, onde eu trabalhei 2 anos na amarração e 3 anos efetivo no mergulho. Então, eu tentei levar o máximo que eu pude fisicamente para poder sair dessa história ainda me achando um vencedor. E, infelizmente, eu concordo com o Dr. Ricardo Garcia, que comentou aqui que a gente tem muitos órgãos, são muitas instâncias. Em relação ao Corítipo, agradeço ao Corítipo pela atenção que ele me deu. O nosso sindicato, infelizmente, é morto, o Sindicato dos Mergulhadores. O Corítipo me deu uma atenção, o Mauro, lá, a doutora Gisele Daflon, que fizeram a investigação. Uma coisa que eu acho que tem que mudar, como o doutor Ricardo falou, que tem que haver uma união, tem que haver um outro pensamento, uma outra atitude em relação a isso. Eu fiz a denúncia no SRTE, foi feita auditoria, foi constatado acidente, e como você mesmo informou agora há pouco, né, a gente não tem acesso a esse tipo de documento. Né? Então, por exemplo, hoje em dia, eu tenho 3 anos já que eu sofri acidente, eu gasto muito dinheiro com remédio, se minha mulher não trabalhasse, eu estaria passando fome, né? E hoje em dia... Conclua, companheiro, falta 1 minuto. Tá, okay. Tem 1 minuto ainda. Não, tá ok. Só para concluir, só para registrar também. Essa questão da gente, a gente que é o trabalhador, às vezes vai lá, faz a nossa denúncia... Só te interrompendo um pouquinho, qual foi a data do seu acidente? Dia 8/2/2007, P26. Você pode ver no YouTube, tem acidente de mergulho na Bacia de Campos. Tá? E, inclusive, na época eu coloquei, a empresa mandou tirar, pedindo direitos autorais, e mandou um ofício para o Corítipo negando a existência da fita, do vídeo e do acidente. Né? Isso aí vai ser protocolado junto à Polícia Federal em breve. A dúvida que eu tenho é essa, né? Por que a gente que é trabalhador, muitas vezes a gente cai nessa malha para tentar resolver o nosso problema e acaba não tendo acesso a certos documentos. Por exemplo, eu não tenho CAT. Então, para mim dar entrada no meu seguro, que é uma forma de eu oferir alguma renda relacionada ao prejuízo que eu tive, eu não tenho acesso a esse laudo. Então, eu tenho que dar entrada num processo, para pedir um ofício do juiz e tudo mais, né? Que a gente sabe que demora e é complicado. E outra coisa também é o seguinte, para que serve a certificação de DNV em relação a OUSAS? Eu gostaria de perguntar a você da ANP, que eu acho que você é auditor, e como ele também é auditor, vocês têm mais noção de como funciona isso, para que serve isso. Porque eu já fiz diversas queixas, já entrei em contato com a DNV e ela sempre ignora, como a ouvidoria Petrobras também sempre ignora qualquer apresentação de prova, de qualquer coisa relacionada ao acidente. Obrigado a todos. Fechou esse bloco. É com os senhores. Posso começar, então? Vou começar pelo Maurício, que foi o último, mas... Maurício, a gente já acompanha o seu caso há um certo tempo lá no Ministério do Trabalho, desde o acidente que você teve, né? E a doutora Gisele, que é médica, acompanhou o teu caso e procurou ajudar da melhor maneira possível. Realmente, certas coisas a gente não pode passar informação, a não ser via judicial. É que o Ministério do Trabalho também tem seu raio de ação. Nós temos, por lei, a autonomia até um certo ponto. Outra autonomia já passa para o Ministério Público, já passa para a Justiça do Trabalho. Então, cada um tem sua competência. Desculpa, é só um parênteses de uma coisa importante que eu pensei na hora.
Eu acho o seguinte, que o trabalhador ele deveria poder ter acesso a esse documento e ser, sim, responsabilizado civilmente e criminalmente pela divulgação desses dados. Eu sei, mas a lei não é assim. A gente Não, eu enquanto concordo, funcionário concordo. É só uma público, sugestão servidor, e uma ideia federal, do que isso seria tem mais que ser justo. mudado a nível de Congresso, não pode ser mudado, entendeu? É que nem as informações das empresas, do contribuinte, entendeu? Não pode, a gente não pode passar. Se a gente vai autuar a empresa, às vezes trabalha, eu quero auto-infração. Não podemos dar o auto-infração, mesmo que seja ou porque ele foi mandado embora por causa de ser cipeiro e ter criado caso na empresa, né? Isso, há pouco tempo, a Receita Federal teve um problema enorme durante a campanha presidencial, vocês sabem disso, que houve até a mudança da legislação para que o contribuinte, né, que se sentiu ferido, lesado ou com a vida, com a privacidade invadida, ele tivesse seus direitos adquiridos. Então, informação, como eu falei, só pode ser via judicial. Mesmo que seja um órgão público, se ele não tiver um determinado convênio com o Ministério do Trabalho, ele também não vai ter acesso às informações. O passarinho está contando aí? Entendeu, Maurício? A gente tem convênio, por exemplo, com o Ministério Público, a gente tem convênio com a Polícia Federal, tem convênio com a Marinha. Mas se não tiver essa entidade, quer seja federal, municipal, estadual, um convênio, a gente não pode passar as informações. Isso aí, mesmo que o trabalhador assine lá, eu vou estar sendo responsabilizado, eu posso até ser processado por ter dado essa informação. Tá? Então, realmente, certas coisas têm que ser via judicial, enquanto não se muda a legislação vigente. A CAT, em relação à CAT, ela, antigamente existia muito problema de emissão, mas hoje em dia não só a empresa pode emitir, mas como o sindicato, o próprio trabalhador pode emitir, o médico que atendeu você no hospital pode emitir, certo? Então, tem várias maneiras de você emitir a CAT. Não necessariamente precisa esperar a empresa para emitir. A legislação manda que a empresa emita, tem até um item na NA 7 que obriga a empresa. Se a denúncia, a gente vai verificar em loco, se a empresa não emitiu, a empresa é autuada. Mas o que a gente procura sempre é que a empresa emita para o trabalhador ter a vida dele facilitada, quer seja para receber alguma indenização, ou para poder até entrar com algum processo judicial visando uma indenização pelo acidente de trabalho. Né? Em relação também às interações, a problema de relacionamento que houve, né, com a Petrobras, quando a gente esteve a bordo, eu acho que evoluiu bastante desde o momento que nós fomos lá. Isso é uma maneira também da gente melhorar o relacionamento, que não é Petrobras, não é Ministério do Trabalho, não é sindicato. Acho que as pessoas que participam desse processo de fiscalização, de interdição, o que quer que seja, é que tem que criar uma confiança mútua para que se possa levar o trabalho a termo de uma maneira civilizada, técnica, né, profissional. E desde o dia que nós estivemos lá, que foi a primeira vez, foi no dia 9 de fevereiro, eu senti que houve uma melhora significativa nesse relacionamento entre o Ministério do Trabalho e a Petrobras, no sentido de pronto atendimento, de cordialidade, de educação, até porque não tem que ser de outro jeito, uma vez que a legislação garante que ao auditor fiscal tem que ser fornecido todas as informações que lhe forem demandadas, quer seja documental, quer seja verbal, né, passível de uma autuação, conforme prevê o artigo 630 da CLT. Mas realmente houve uma melhora, e o separador gás óleo que está lá, quando nós tivemos ontem, ele não estava funcionando. Mas, diante do que foi levantado, nós pedimos já informações adicionais à Petrobras, que vai nos levar amanhã, para informar se houve mesmo a utilização do separador, se foi só para teste ou se essa utilização foi para produção, de maneira que elevasse o nível de produção de Cherne 2 à produção total de cerca de 10 mil barris. Né? Porque a interdição na verdade, uma maneira de punir a empresa para ela que cumpra as irregularidades. Muito mais do que a autuação, a interdição dá uma perda de receita para a empresa de valor significativo. Né?
outro item que eu queria comentar é em relação a... Eu acabei esquecendo de falar sobre a P33, né? É que existe uma interação entre os órgãos, né? A P33 foi interditada, depois houve aquele que foi cassado, e nós já estávamos em processo. Eu, pessoalmente, estava imbuído, junto com a AGU, a Advocacia Geral da União, de entrar, como o doutor Betia, que não está mais aqui, saiu e falou, entrar como a outra parte interessada para cassar a liminar do juiz, né? Mantendo a interdição. Mas uma vez que o pessoal da ANP teve lá, na sequência, né? Interditou, nós não achamos mais necessário fazer uma interdição em cima de uma interdição ao quadrado, nós achamos besteira, e aí deixamos quieto. Houve também o último comentário que eu queria fazer em relação à interação entre os órgãos, né? Qual o nome do nosso colega aí? Doutor Ricardo. Interação entre os órgãos. Eu até falei aqui durante a palestra, a gente tem aumentado com o Ministério Público, com a ANP, com a Polícia Federal, com a Marinha, nós temos uma interação muito grande com os outros órgãos, visando o quê? Justamente agilizar, né, otimizar. Por exemplo, nós temos um comitê tripartite marítimo que foi criado o ano passado, em setembro do ano passado, da qual eu faço parte. Nesse comitê participa o Sindicato dos Marítimos, participa o Ministério do Trabalho, participa a Marinha, do DPC, né, Departamento de Portos e Costas, participa a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que está dentro dos portos. Então, é uma participação de vários órgãos que têm levado a cabo, quer seja a elaboração de uma norma, quer seja procedimento, troca de informações. Agora, existe alguns impedimentos, como você mesmo já falou, né, existe alguns impedimentos, talvez, de ordem pessoal, que não é o nosso caso, mas existe um impedimento também de ordem legal, até por estruturas, né? O governo federal tem um nível, o governo estadual tem outro nível, o governo municipal tem outro nível. Existe uma hierarquia, né, a nível nacional, estadual e federal, existe uma hierarquia das leis também. A lei federal é sobre a lei estadual, que, por sua vez, está acima da lei municipal. Isso tem que ser obedecido. Tá? E existe também uma questão do sigilo que eu falei. De repente, um funcionário de um organismo, ele não tem o mesmo poder de atuação que o auditor fiscal. O auditor fiscal pode acessar certos documentos que inviabiliza a presença de outros auditores, de presença de outros fiscais de outras áreas, porque nós temos poder de polícia e temos poder de acessar outros documentos, não só na área de segurança e saúde. Por exemplo, a folha de pagamento de uma empresa, nós podemos acessar. Para quê? Para verificar se está sendo pago a insalubridade e periculosidade. Concorda? Isso aí pode ser um sigilo para determinado órgão. Para a gente não é. O livro caixa da empresa, nós podemos verificar. Porque a empresa pode alegar que está em dificuldade, tem uma item na norma falando, mas não sei que seja dificuldade, etc. Então, a gente pode acessar o livro caixa da empresa. Além do mais, a gente faz uma fiscalização em conjunto. A parte de segurança e saúde é a legislação trabalhista, que é o que a gente chama fundo de garantia, registro, hora extra, né? Então, existe um impedimento de ordem pessoal, que pode ser vencido, mas o impedimento da hierarquia das leis, a atribuição de cada um, o sigilo fiscal e as atribuições independentes dos órgãos. Bem, deixa eu fazer uma correção aqui a respeito falei interdição da P27, né? O que realmente aconteceu. Havia um acompanhamento da servidora que havia feito a auditoria, havia várias pendências, houve o atraso no cumprimento, a ANP foi e, vias de notificar, a Petrobras pediu uma reunião. E pediu uma reunião e falou, poxa, tal, isso aqui a gente tem que cumprir, a gente vai cumprir. A gente falou, olha, agora já era, a gente já deu prazo. Aí eles pararam a produção antes que a ANP interditasse, porque a P33 já tinha causado muito dano, né? A interdição, a palavra interdição. Então, lá dentro, a gente considera como se foi uma interdição, porque foi resultado de uma ação de fiscalização e a cobrança dos resultados dessa ação. Mas, de fato, não foi uma interdição. Eles pararam antes que a gente parasse, foi basicamente isso. Foi baseado naquilo que eu falei na apresentação de cultura de segurança. É a tentativa de demonstração deles que eles estavam implementando a cultura de segurança para poder corrigir os fatos e talvez voltar até com a P33. Entendeu? A metodologia de fiscalização. Bem,
foi falado aí que os órgãos têm que conversar, acho que foi até você que falou, porque vai num dia e no final do dia já volta e tal. A metodologia da NP é diferente, eu fico embarcado lá direto. Às vezes eu vou na segunda de manhã e volto na sexta tarde. Então eu me considero também um colega que embarca com vocês. Então, cada auditoria dessas, às vezes, eu fico uma semana. Então, eu tenho mais voos no ano passado do que um petroleiro regular. Então, o pessoal que tem medo de voo não trabalha na NP, porque voa muito mais. Então, a nossa metodologia a gente faz um planejamento, escolhe a unidade baseado nos dados, faz o planejamento da atividade baseado em todas as informações, reúne a equipe, discute como vai ser a atividade, planeja junto ao concessionário logística, fica lá embarcado o tempo que for, ou então marca parte da auditoria na sede da empresa, para conversar com diretores, com gerentes, para poder esclarecer como funciona a hierarquia de segurança dentro da empresa. E a partir desse tempo que a gente passa, tanto na sede como a bordo, a gente fiscaliza a implementação desses procedimentos. Então, quando se fala, está tudo no papel, segurança. Não, a gente verifica se o procedimento está implementado. Então, se não adianta falar, a ANP vai vir aqui amanhã, eu vou fazer procedimento. Escreve um monte de procedimento lá. A gente vai ver se aquele procedimento está sendo executado ao longo do tempo. Então, é uma foto, a gente vai lá no momento, mas é quase impossível deles maquiarem, porque a gente faz uma abordagem acima de uma amostra, mas a gente transpassa o tempo a aplicação daqueles procedimentos. Então, a gente vai para testar a conformidade com nossa resolução. A gente não vai para interditar. Mas, baseado na verificação, na investigação da conformidade, a maioria das vezes a gente acha não conformidade. Baseado no risco dessas não conformidades, a gente dá prazos para que essas empresas corrijam essas posturas. Vou te dar um exemplo. Encontra-se uma coisa pontual. Existe um procedimento, ele é efetuado, mas, por exemplo, uma das PTs não foi assinada. Mas a gente vê que o sistema de PT funciona muito bem, que as pessoas que são responsáveis geralmente assinam, autorizam, passam no local que vai ser feita a atividade, todo o risco da atividade, vê se as pessoas têm EPI, é feita auditoria de PT. Então, a gente achou uma PT não assinada. A gente vai interditar a unidade? Não. A gente vai dar uma não conformidade leve. Para quê? Para que o concessionário, a empresa, o operador, identifique qual foi o problema que aconteceu, se aquela pessoa não tinha o treinamento, ou se foi lapso mesmo, que ela seja chamada a atenção, para que aquilo seja corrigido não pontualmente, mas sim sistemicamente. Então, vai se verificar de todos os emissores de PT da empresa por que aquela PT foi deixada de assinar. Então, todos os emissores de PT da empresa vão ter que estar cientes que não pode deixar de assinar PT. Então, é uma ação pontual, que a gente acha evidências em amostras, mas que tem um efeito sistêmico, que se espalha na gestão da empresa. Vou dar um exemplo muito claro do P33, por exemplo. Falhou a manutenção. A justificativa gerencial era de contratos, problemas com contratos de executores de manutenção. Então, a solução da empresa não foi simplesmente botar em dia a manutenção e inspeção da unidade. Foi refazer os contratos, fazer novos contratos, garantir que aquela situação que permitiu que aquela manutenção fosse atrasada não ocorresse novamente. Então, não foi só para a P33, foi para a Bacia de Campos toda. Então, você vê que é uma atuação de uma maneira mais estratégica. Não é uma atuação de, eu fui lá, o manômetro não está funcionando, troca esse manômetro. Quando eu for lá de novo, o manômetro vai ter que estar funcionando. Não. Ele vai ter que eliminar a causa da não conformidade. Por que se permitiu que aquele manômetro não estivesse lá funcionando? Então, é uma coisa mais complexa. Por isso que, quando há interdição da ANP, geralmente é complicado dele voltar atrás, porque não é uma coisa pontual. É uma coisa que é sistêmica. Então, demanda tempo, demanda muito trabalho. Então, por ter pouca gente, a gente tenta atuar mais sistemicamente. Bem, a situação do colega ali, que eu vi seu vídeo no YouTube há um tempo atrás, só que o que acontece? É a mesma coisa que eu ia falar para esse documento aqui. O servidor público ou o órgão público, ele age por motivação. E a motivação tem que ser legítima. A pessoa tem que se identificar, entendeu?
no caso, tem que ser qualificada a pessoa, né? E indicar uma situação para que o órgão público haja, entendeu? Então, eu como entusiasta da questão de segurança, eu busco várias fontes. E no YouTube eu vi o seu vídeo, eu fiquei assustado, porque relata desde a descida o áudio, você descendo, até o momento lá que ligam a bomba lá e, poxa, você é sugado. Eu vi aquele vídeo ali, eu falei, poxa, aí só tinha um ano, a nossa resolução entrou em vigor em 2007, mas eu não sabia quem é, quando é, entendeu? Então, se você tem interesse de efetuar uma denúncia, você pode chegar, mandar uma carta para a ANP, entendeu? Hã? Mas, não, mas a denúncia é só o telefone. Ou você aperta uma carta. Agora, para comunicação, tem e-mail. Então, se você quiser, entendeu? Porque eu não me recordo de ter nos registros da ANP esse assistente. Então, aí qualquer coisa, Alex, qualquer coisa, entendeu? Assim. E a certificação, ela é voluntária. Então, as empresas, elas se voluntariam a ser certificadas. Para quê? Tem benefícios. A empresa que é certificada em OSA 18.000, ela tem a redução de seguro, tem algumas coisas assim, mas não há requisito legal no Brasil que necessite que aquela empresa seja certificada em OSAs, em ISO e tal. Tem uma corrente que desacredita um pouco a certificação e tem outra corrente que acredita, mas depende muito da empresa, entendeu? Por exemplo, ano passado, acho que a empresa que tinha mais reclamações no PROCON era uma empresa de telefonia que era certificado ISO 9001, que é qualidade de processo. Então, assim, o que isso significa na verdade, entendeu? Então, quem faz o curso de auditor entende mais ou menos isso, mas é um pouco complexo. Tá, mas aí isso que eu ia pedir. Se necessitem que isso seja feito por um processo, seja investigado, eu peço que protocole na agência, porque é o caminho legal. Eu não posso chegar com uma coisa debaixo do braço e dizer que foi você que mandou, entendeu? Então, é isso que eu peço. E é só. Eu só queria esclarecer esse relatório que nós fizemos na nossa apresentação sobre o Deepwater Horizon. Foi concluído como a comissão presidencial. Eles concluíram por eles mesmos. E isso está disponível online, quer dizer, na internet. Talvez Pedro pode passar isso para vocês, né, sobre a conclusão do caso lá da Deepwater Horizon. Muito obrigado novamente por tê-los recebido aqui. (14h). Acabou. Acabou na hora que eu estou com fome. E eu sou diabético, já passou da minha hora, mais de uma hora. Então, se vocês não querem ter o trabalho de carregar 95 quilos aqui, as perguntas que não foram respondidas, eu peço que faça por escrito e envie para os e-mails dos palestrantes, que eu tenho quase certeza que eles vão responder para vocês, tá bom? Obrigado pela atenção, fiquem com Deus e obrigado pela paciência também. Obrigado aos nossos palestrantes e fui. Rádio NF